É isso aí. Hoje a gente vai iniciar uma nova série de mensagens que a gente vai passar o mês de junho todo, 5 domingos, conversando um pouquinho sobre esse tema, chamado A História da Vida Real. Por que desse título? Por que desse nome? Na verdade, biblicamente falando, a Bíblia, a igreja, o cristão, o cristianismo deveria influenciar e ser peso em todos os outros setores da sociedade. Tudo deveria ser contagiado, contaminado, entre aspas, pelo poder do Evangelho, por aquilo que nós somos como igreja. A igreja deveria influenciar tudo isso. Porém, muitas vezes isso não acontece. E um dos lugares onde isso não aconteceu foi nos filmes de Hollywood. E ao contrário, os filmes de Hollywood muitas vezes influenciou a nossa vida, influenciou até a nossa maneira de pensar. Eu não sei você possivelmente, nessa era que a gente vive, onde Netflix bomba, todo mundo curte Netflix, todo mundo assiste Netflix. Quantos filmes a gente às vezes não assiste, quantas séries às vezes nós não assistimos por semana. A gente tem alguns aqui que é de uma outra época, que tinha que aproveitar as sextas-feiras para ir na locadora, alugar 2 ou 3 fitas cassetes, porque daí você tinha a promoção de alugando 2 ou 3, você devolvia só na segunda-feira. E aí nós assistimos às vezes 2 ou 3 filmes no final de semana inteiro. Para alguns isso é um absurdo, para alguns isso se chama sábado à tarde. 3 filmes, um período de um sábado, uma segunda-feira à noite. Às vezes fica assistindo menos que 2, 3 filmes por semana, é um absurdo. E isso influencia a nossa maneira de pensar, influencia a maneira do cristão entender as coisas. Porque o que acontece nos filmes de Hollywood? O que acontece nos filmes que a gente assiste normalmente por aí? Vamos pensar no contexto de família, no contexto de casamento. A gente acabou de falar sobre casamento, sobre família. O casal luta para ficar junto, passa por umas dificuldades, passa por umas batalhas, mas no final do filme eles ficam juntos, e o filme termina com dizer: e viveram felizes? Viveram felizes para sempre. E aí é um mar de rosas, é uma alegria. Normalmente os filmes acontecem assim: alguém passa por um período de dificuldade, vence esse período de dificuldades, e aí acabaram-se as dificuldades. Aí é só sombra e água fresca. Aí é só sossego. O que aconteceu? Alguns filmes cristãos começaram a trabalhar nessa linha. Não sei quem aqui já assistiu aquele filme Desafiando o Gigante. Você vê pelo título do filme, filme bom, filme forte. O que acontece no filme? O personagem principal do filme está passando por um monte de dificuldades, passando por um monte de problemas: vida financeira, vida espiritual, a vida da família, a vida profissional. E aí até que em determinado momento esse cara decide voltar a ler a Bíblia e orar. E o que acontece? Organizações tabajaram. Você se lembra disso? Seus problemas acabaram. A vida financeira dele vai numa ascendência fantástica. A vida amorosa dele com a esposa, familiar. O carro dele estava quebrado. O pessoal fez uma vaquinha e compraram uma caminhonete novinha para ele. E ele era um ele era um treinador de um time de futebol americano. O time de futebol americano dele já não perde mais, ganha todos os jogos, e a história dele muda completamente. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Eu não estou aqui para fazer a defesa do tipo: não adianta orar, não adianta ler a Bíblia. Pelo contrário, a primeira série de mensagens que a gente trabalhou esse ano aqui na igreja foi justamente esse tema: a hora que melhora. A hora que melhora é quando a gente ora. Não existe uma melhora nas nossas vidas verdadeira se não for baseado em leitura bíblica e oração. Não existe. Só Deus para nos abençoar e restaurar as nossas vidas. Então, pastor, qual que é o problema? Você está pegando no pé do filme à toa, então? Não. O problema é que eu não sei vocês, mas a minha história real, o que acontece? As coisas estão ruins, as coisas estão difíceis. Às vezes sobra mês e falta pagamento, às vezes sobra corpo e falta saúde, às vezes tem vários dilemas. Daí o que eu faço? Vou me apegar na leitura bíblica e vou me apegar na oração.
E até hoje a igreja não fez uma vaquinha para comprar um carro zero para o pastor. Não adiantou eu orar e isso não aconteceu. O que tem de errado? Será que eu sou tão ruim? Os caras do filme são tão bons que eles começam a orar, começam a ler a Bíblia e Deus abençoa eles na hora. A minha história real não acontece assim. Eu começo a orar e começo a ler a Bíblia e assim, continua. Eu não emagreci 1 grama porque eu comecei a orar. Meu Deus, faz um milagre de emagrecimento na minha vida. Não aconteceu. As coisas não foram assim. A gente tem que entender o seguinte: Deus pode nos abençoar na leitura bíblica, na oração, quando a gente passa a buscar mais Ele, mas não há uma obrigatoriedade dele nos abençoar além do que Ele já nos abençoou na cruz, além da morte dele na cruz. Não, Deus não é obrigado a me abençoar porque a partir de hoje eu vou passar a orar muito mais, porque a partir de hoje eu vou passar a ler a Bíblia muito mais, e a partir de agora Deus vai olhar para mim e falou: ô Rafael, servo bom e fiel, te colocarei sobre muito. Abre os braços que Deus vai derramar bênçãos sem medidas. Eu adoraria, mas não. Vamos ser sinceros, para olhar para a nossa história, da nossa vida. Realmente não é bem assim que acontece. Ou alguém aqui pode dizer assim: pastor, esse ano tudo que eu orei como pedido veio. Eu pedi para Deus abundância e a conta bancária triplicou sem eu trabalhar. Aí deve ser um traficante de droga, não sei, triplicou sem trabalhar. Alguma coisa estranha aconteceu, porque não é possível. A minha história real, a nossa história da vida real não é bem por aí. Vai dizer que a nossa luta muitas vezes não é escrita por dificuldades, a nossa vida muitas vezes não é escrita por lutas. A nossa história da vida real é um pouquinho diferente. Mas se você parar para prestar atenção na imagem que a gente está usando como divulgação dessa série, dessa vida real sai um pequeno cabo, sai um joystick, sai um controle, e ali no meio desse controle está escrito Deus no controle. Essa é a história nossa. Essa é realmente a história da nossa vida. Pode até ser que não há uma ascendência após a gente começar a orar. Pode até ser que depois que você começou a orar, a sua vida não deu uma guinada do tipo: agora você estava devendo 100 mil para o banco, agora você tem 200 mil na sua conta. Bem provável que isso não aconteça. Mas a nossa história real é de Deus presente, apesar das circunstâncias. E durante esse mês de junho é sobre isso que a gente vai conversar. A gente vai ver personagens bíblicos que passaram por situações que possivelmente eles não gostariam de passar, mas Deus estava presente. Como foi lido na liturgia, Paulo falando: Senhor, tira esse espinho da carne, isso que me faz mal. Qual a resposta de Deus? A minha graça te basta. Deus não se ausentou da vida dele. Ou a gente acha assim: não, é porque Paulo não tinha fé. Se Paulo não tinha fé, a gente então, alguém acha que é por isso que Deus não respondeu o pedido de oração de Paulo, ou porque Paulo não orava muito. Não, Paulo acho que não era um cara que orava muito, não. Paulo não tinha muita intimidade com Deus, não era um cara assim. Mas Deus estava presente. Hoje eu quero olhar um pouquinho para a Bíblia. Antes de nós entrarmos nos personagens que a gente vai entrar na próxima semana, eu quero olhar um pouquinho para a Bíblia e entender assim, como que a Bíblia pede que a gente venha olhar para a nossa história da vida real. Como é a nossa história realmente? Por que algumas coisas acontecem? E aí, por que algumas vezes Deus permite que a gente até venha sofrer, que algumas coisas fujam do nosso controle. Então eu quero convidar você que abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Se você está com o celular, com o smartphone, você pode ligar o seu celular, ligar o seu smartphone, ligar o seu tablet. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, para a gente ler do versículo 16 ao versículo 18. Depois mantenha a Bíblia aberta, porque apesar de nós lermos apenas esses 3 versículos, a gente vai caminhar por vários versículos do capítulo 4 da segunda carta de Paulo. Diz assim a palavra do Senhor: por isso nunca ficamos desanimados,
mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas na que não se veem, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Só até aí. Na Bíblia nós temos pelo menos 2 cartas que Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Quando você vai estudar, quando você vai se aprofundar nos estudos, você vai descobrir que Paulo escreveu muito mais, pelo menos 3 ou até mesmo 4 cartas para a igreja de Corinto, e cada uma tinha algo específico. A primeira carta, a igreja de Corinto, era uma igreja um tanto quanto imoral, uma igreja que não tinha uma unidade, no entanto, aquele famoso texto de um corpo só com muitos membros, onde Cristo é a cabeça. Uma igreja um tanto quanto imatura, uma igreja que era bombardeada. A cidade de Corinto tinha pelo menos 12 templos a outros deuses, inclusive a deusa Afrodite, deusa do amor, onde existia prostituição religiosa ali mesmo. Então, uma igreja que sofreu muito com isso. Então Paulo mandou essa primeira carta para a igreja como uma pastoral mesmo, como algo que ele estava designando novas ordens cristãs para aquela igreja, uma nova conduta. A segunda carta que ele mandou para a igreja de Corinto é totalmente diferente. É uma carta muito pessoal, é uma carta quase que autobibliográfica, porque uma das coisas que tem acontecido, que leva para que Paulo escreva a segunda carta dele à igreja, que nós temos registrados, é porque a igreja começou a ser bombardeada por alguns falsos profetas, dizendo assim: Paulo não é apóstolo de verdade, não se deve levar credibilidade àquilo que Paulo diz. Até um determinado momento, Paulo tinha feito um planejamento de ir para Corinto e ficar um determinado tempo. Isso não se concretizou. Ele precisou, ao invés de fazer uma viagem para Corinto e ficar um tempo maior, ele precisou fazer 2 viagens para Corinto e ficar um tempo menor em cada viagem. Aí o pessoal começou a pegar isso e falou assim: está vendo? Como não dá para acreditar no que Paulo fala, como a palavra de Paulo não tem credibilidade, ele prometeu uma coisa e não cumpriu. Então Paulo escreve a segunda carta dele para a igreja de Corinto, justamente para defender também o seu apostolado. A gente já falou aqui outras vezes, a cultura judaica daquela época também tinha dificuldade de entender o seguinte: como alguém que sofre pode ser abençoado por Deus? E era uma das afirmações que a igreja fazia, que a igreja estava sofrendo com isso. Se Paulo fosse realmente um apóstolo, se Paulo realmente fosse um servo do Senhor, você acha que Deus ia permitir que ele sofresse tanto? Passasse por tantas dificuldades como Paulo passou? Não, vamos rever bem. Talvez Paulo não seja apóstolo, não. E aí então ele escreve a carta dele para a igreja de Corinto, e principalmente com uma das maiores defesas de si mesmo, a defesa do seu apostolado, a defesa daquilo que Deus o chamou para fazer. E no capítulo 4 da segunda carta, ele vai falar justamente sobre o sofrimento, como Deus permite que isso aconteça na vida dele, e com que olhos que Deus pede que ele trate o sofrimento na vida dele. E dá uma olhada na ponta, olha o que Paulo chega a dizer no versículo 16: por isso nunca ficamos desanimados. Um cara, para dizer isso, que apesar das circunstâncias nunca fica desanimado, ele tem que ter muita convicção do que ele está falando, porque a gente vive numa sociedade que, se eu postar uma foto, a pessoa não der um like na foto, a gente já fica desanimado. Imagine com circunstâncias muito maiores do que isso. Porque Paulo tem a capacidade de dizer isso. Olha no texto, na continuação: mesmo que o nosso corpo vá se gastando, e aí Paulo está usando assim, que ele está confessando: olha, o meu corpo ele é muitas vezes tolhido por fatores externos. Vai dizer que não tem momentos na nossa vida que externamente nos desanimam. A nossa vida financeira deu uma estabilizada, mas a gente não pode falar as coisas, né? Falou que a vida financeira deu uma estabilizada, o carro vai e quebra. Pronto, desestabiliza a vida financeira. A vida emocional está bem. O que acontece? Alguém fica enfermo na família. Pronto, abalou a vida emocional. O que Paulo está dizendo é o seguinte: isso acontece. Tem momentos que circunstâncias externas vão desgastando a gente. Tem momentos que circunstâncias externas vão desanimando a gente. Paulo está dizendo: olha, não me falta ferramentas para me desanimar. Isso acontece, é natural. Mas ele vai dizer o seguinte: o nosso espírito
vai se renovando dia a dia. Olha que oportunidade para a gente falar sobre autoajuda aqui, hein? A força está dentro de você. É Star Wars que tem essa frase? A força está com você. Olha que oportunidade. Parece que Paulo está dizendo, olha, tem um fator dentro da gente que nos anima, né? Mas Paulo, como a gente diz por aí, Paulo não está puxando a brasa para si. Paulo não está dizendo de si mesmo. Tanto quando ele fala do corpo que vai se gastando, como da energia que vai se renovando dia a dia, ele está dizendo de fatores extras que saem dele, fatores externos normais do dia a dia que nos desanimam, e fatores extras que saem dele que nos animam. Ele usa duas expressões interessantes que ali quando é traduzido como nosso corpo e nosso espírito. Ele vai usar essa mesma expressão no livro de Colossenses, vai usar essa mesma expressão depois no livro de Filipenses, de Efésios, porque quando ele diz o nosso corpo, na verdade ele está dizendo assim, olha, o velho homem, aquela minha velha forma de pensar, aquela velha minha dependência. Antigamente Paulo fala, eu dependia do meu salário para estar bem, eu dependia das minhas conquistas para estar bem, eu dependia daquilo que eu conseguia fazer para estar bem. Então, quando eu ainda penso desse jeito, isso ainda me desanima. Mas porém agora eu sou um novo homem, e com a minha dependência agora não é mais das circunstâncias externas, mas é em Cristo, isso me renova dia após dia. O que Paulo está dizendo? Motivos para eu ficar desanimado não faltam, motivos para eu ficar desesperado, preocupado não falta, mas a minha esperança não está apegada nesses motivos, a minha esperança não é renovada nessas circunstâncias, a minha esperança ela é renovada em Cristo, dia após dia. Eu acho que eu já vi em algum outro lugar um texto que diz o seguinte: a misericórdia do Senhor se renovou mais uma manhã em nossas vidas, isso é a causa de nós sermos consumidos. Acho que foi numa placa de caminhão, não sei, mas acho que já vi em algum lugar isso, e Paulo concorda com isso. Paulo está dizendo, olha, o meu espírito se renova dia a dia, não porque eu tenho uma força, mas porque a minha confiança não está nas circunstâncias externas, não estão nos fatores que estão ao redor da minha vida. A minha confiança está em Cristo. É Ele que renova a minha esperança, é Ele que renova o meu fôlego dia a dia. Tá, beleza, Paulo. E aí a gente tem que fazer uma pergunta para ele. Bonito isso. Na teoria, então, fantástico. O problema é que amanhã é segunda-feira, e assim, previsão de fazer frio, e eu tenho que acordar às 6 horas da manhã para trabalhar. Tem uns que tem que acordar às 5 para trabalhar. E aí? Em plena segunda-feira, frio, começo do mês eu não recebi ainda, já acabou, o pagamento faz tempo. E aí? Como que eu vou encontrar esse renovo? Como que eu vou encontrar essa confiança? Eu não sinto isso. A gente gosta muito de sentir, né? Quem estava de manhã na escola dominical foi falado sobre isso. Eu quero sentir esse arrepio para mostrar que Deus está comigo. Liga o ar-condicionado que você vai sentir bastante arrepio, né? Hoje de manhã a gente falou aqui na igreja, foi falado na escola dominical, a gente não, Juliano dando aula de escola dominical falou, a gente não precisa sentir, a gente precisa aprender. E o capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo vai dizer o que ele aprendeu sobre o relacionamento de Deus com eles, e onde está Deus, e por que ele pode ter a certeza em Cristo Jesus, dia após dia. Olha o que ele diz no verso 7: porém, nós temos esse tesouro espiritual, somos como um pote de barros, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Paulo está dizendo assim, o que nós temos em nós, esse renovo que traz a energia de Paulo é muito bom, e é um tesouro maravilhoso, mas esse tesouro maravilhoso está dentro de um pote de barro. O que Paulo está usando? Uma expressão muito comum naquela época. Toda família judaica tinha um pote de barro muito simples, muito baratinho na sua casa, que ali era depositado, servia como recipiente para guardar qualquer coisa. O que Paulo está dizendo é o seguinte: a gente é um pote de barro sem valor, que nós temos um conteúdo extremamente valioso dentro da gente. Talvez se Paulo fosse escrever isso nos dias de hoje, talvez eu vou dar um exemplo agora que as mulheres vão entender um pouquinho melhor do que os homens. Toda mulher, possivelmente toda dona de casa, tem em casa um refratário com tampa de uma marca muito boa chamada Tupperware.
ela fecha hermeticamente. Aquilo é um trem caro. Normalmente, se você tem, dá para deixar de herança, porque aquilo não acaba tão cedo. Aquilo dura bastante. O que acontece se você tem um pote desse? Se alguém vai na sua casa jantar, passar uma tarde, e você pede: ô, sobrou um pouquinho de comida, eu posso levar um pedaço de bolo embora? A gente adora na casa de levar bolo, a carne que sobrou embora. Não posso levar um pouquinho embora? Você nunca vai dar um pote da Tupperware, porque você sabe que a pessoa não vai devolver, porque aquilo é caro. O que você vai dar? Um pote de sorvete que bom que tem, que você guardou. Os mais mesquinhos vão dar um pote da Doriana, que cabe pouca coisa, não precisa levar muita coisa embora. Esses potes você dá, porque se não voltar mesmo, é aquele pote que você não liga. Se a pessoa levar embora e não voltar esses potes, não tem problema, porque é um pote que não vale nada. O que Paulo está dizendo é isso: a gente é um pote que não vale nada. O conteúdo é fantástico, não nosso, que é o Espírito Santo de Deus, é fantástico. A gente mesmo não vale nada. Se fosse hoje, talvez Paulo diria o seguinte: a gente é um pote de sorvete aqui bom, usado, aquele até meio malhadinho, com um pedaço de picanha dentro. O conteúdo é excelente, o pote não serve para nada. O que Paulo está dizendo para a gente? Gente, é lógico que a gente vai sofrer. A gente é extremamente frágil, a gente é extremamente limitado. Nós temos as nossas limitações, nós temos a nossa fragilidade. Tem umas histórias de um pessoal aqui da igreja que já quebrou perna, já quebrou braço, uns tombos bobo. É jogando bola, dá um jogo de corpo na pessoa, sai o ombro do lugar, para que sai o ombro do lugar. É uma fragilidade, e a gente é assim. Eu falo que Deus usa uma didática tremenda. Eu não sei se você é destro ou canhoto, eu sou destro. Então, não tenho muita, mas qualquer habilidade que eu tenho fica do lado direito. É mão direita e perna direita. Quando eu junto bola assim, muito bem, é com a perna direita. Mas Deus gosta de mostrar tanto que eu sou limitado, que a minha melhor parte, que é do meu lado direito, que é onde eu escrevo, onde eu chuto, nesse braço aqui eu tenho 40 pontos, que é tudo remendado. E na perna, dos dois lados aqui, juntando os dois lados, deve dar uns 30 pontos também. O braço eu rompi 8 tendões. A perna eu quebrei a tíbia e a fíbula, né? É Deus mostrando assim para mim: Rafael, o melhor lado seu é todo quebrado, é todo arrebentado. Gente, tem uma ilustração muito interessante que fala assim: o maior alcance que a gente consegue é na distância do nosso braço. É muito pequeno. Paulo está dizendo assim: eu tenho que sofrer mesmo. Eu sou um pote de barro. Dá uma olhada na sua Bíblia. Porque Paulo encerra o versículo 7, dentro do versículo 8 e versículo 9, ele vai dar uma sequência de perigos que esse pote de barro sofre, mas que se não fosse por Deus, ele já estaria quebrado. É Deus que protege, é Deus que consola, é Deus que está ali sustentando. Nós mesmo, por conta própria, fragilidade, algo feito para quebrar, algo feito para descartar. Se não fosse Deus protegendo, consolando, nós já estaríamos eliminados. Se a misericórdia do Senhor não tivesse renovado nossas vidas, nós já seríamos consumidos. Paulo está dizendo assim: gente, não tem jeito, eu vou sofrer mesmo, com a limitação do corpo que eu sou, que eu tenho, com a fragilidade que eu sou, com a fragilidade que eu tenho, eu vou sofrer. Mas é interessante que depois que Paulo fala disso, no versículo 7, 8, 9, no versículo 10 em diante, ele começa a expor a fé dele. No versículo 13, ele vai dizer que a fé dele leva ele a pregar. Ele prega naquilo que ele acredita. E aquilo que ele acredita, ele vai dizer no versículo 14, que o que ele acredita, o que a fé dele é o seguinte: é que Deus morreu, Cristo morreu e ressuscitou, e vai nos ressuscitar. E aí ele entra no versículo 15 e diz o seguinte: tudo isso aconteceu para o bem de vocês. Tudo o que aconteceu para o nosso bem. Paulo está dizendo desde o começo do capítulo 4: o nosso sofrimento aconteceu para o nosso bem. A fé que nós temos em Cristo aconteceu para o nosso bem. Esse Deus que nos sustenta, que ele explanou ali no versículo 8, no versículo 9, aconteceu para o nosso bem. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês. Em que sentido para o nosso bem? Quem aqui já foi criança
vai entender talvez que já foi criança, né? Todo mundo já foi criança, né? Tem uns ainda que ainda são, né? Isso que quis dizer, né? Quem já foi não é mais, né? Mas criança, quem é que jogou bola na rua? Futebol descalço na rua. Existia uma maravilha que acontecia quando a gente jogava futebol descalço na rua, que era chutar o chão. Ou pior, né? Na terra, às vezes, você tinha a capacidade de chutar o chão e assim, sair a tampa do dedão. Já aconteceu isso com vocês? De chutar o chão e sair a tampa do dedão? E aí assim, toda mãe, aí tem a expressão dos dias de hoje, né? Raiz, não é Nutella, não é raiz, que se preste. Você chegava em casa com o dedo levantado para cima, mancando, com a tampa do dedão pendurada. Toda mãe raiz, que te amasse de verdade e queria o seu bem, o que ela fazia com isso? Lavava primeiro. E tinha que lavar bem para sair os bichinhos. A mãe falava, não, eu vou sair para sair os bichinhos, porque se não. Aí o medo de mãe, né? Se não fizer, os bichos vão começar a comer pelo pé. Então tem que lavar com sabão e esfregar. Já não bastasse isso, o que ela fazia depois? Mertiolate. Nunca tinha mercúrio em casa. Era só mertiolate. Hoje em dia mertiolate nem arde mais. Não tem graça. Bora de mertiolate que você passava no dedão, doía até a orelha. A dor começava a subir. E isso era para o nosso bem. Isso fazia bem. Toda mãe, que amou seu filho um dia, lavou o machucado dele, tacou mertiolate ou tacou álcool para desinfetar, né? Isso é amor, isso é para o nosso bem. O que Paulo está dizendo? Tudo isso que aconteceu contribuiu para quê? Olha a continuação. A fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas e essas façam mais orações e agradecimento. Paulo está dizendo, foi para isso que o sofrimento serviu, para que nós sejamos abençoados, para que a gente creia, ele disse no versículo anterior, na morte de Cristo e ressurreição, e a nossa ressurreição, para que com isso a nossa pregação aumente, para que mais pessoas creiam em Cristo, para que a graça de Cristo alcance muito mais. E aí vem a parte espetacular. O nosso sofrimento, segundo Paulo, também serve para a glória de Deus. Tudo isso que Paulo está vivendo serve para a glória de Deus. A nossa pequenez, isso que nós somos, exalta na verdade o Deus grandioso a quem a gente serve. Só vamos tomar cuidado, porque duas coisas a gente tem que aprender com isso. Primeiro, não significa que a gente vai chegar aqui na igreja agora dizendo assim, a gente, eu estou tão feliz, olha, eu não sei nem como dizer para vocês, vamos fazer um culto de gratidão. Bati o carro, deu perda total, sem seguro. Essa desgraça que aconteceu na minha vida é para exaltar a glória de Deus. Não, Paulo não está dizendo isso. Não está dizendo então você não deve orar quando você está passando por dificuldades. Não é isso que Paulo está dizendo. Mas também, quando a gente descobre que até o nosso sofrimento exalta a glória de Deus, isso nos serve também como um incentivo, porque tem muita gente que pega o sofrimento e coloca num pedestal e posta no Facebook para que todo mundo fique sabendo, olha o quanto eu estou sofrendo. Olha, não, por favor, se você vê alguém, compartilhe o meu sofrimento, porque o mundo precisa saber o quanto eu sofro. E pessoas dão valor para o sofrimento. Ai, e se, gente, por favor, tenham pena de mim. Olha como miserável homem que sou, como eu sofro. O nosso sofrimento faz parte do projeto de Deus, está no controle de Deus e exalta Deus. Segunda verdade que a gente tem que aprender com isso, não significa que toda vez que eu estou sofrendo, aconteceu alguma coisa, pessoal, rapaz do céu, o que aconteceu com você? Ou bateu o carro, problema na família, você tem, vamos amarrar o inimigo, porque é o diabo, vamos fazer um culto de descarrego, algum problema, bate na madeira, porque Deus está no controle disso. O nosso desafio é o seguinte, Deus está no teu controle. E aí eu vou dizer uma particularidade, eu vou dizer, usando até um pleonasmo, uma particularidade minha. O nosso desafio diante disso é falar, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? E assim, então, abrevie esse momento, porque eu sei que está no teu controle e o Senhor tem um propósito para isso. O sofrimento de Paulo, ele está dizendo aqui, serviu para que a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas, e essas façam orações e agradecimento, e aí, como máxima de tudo, glorifique a Deus. O que a gente está vivendo? Acima de tudo, serve para a glória de Deus.
Acima de tudo, serve para exaltar a Deus. E ainda tem um propósito em nossas vidas, porque Deus está no controle disso. E aí é impressionante, porque Paulo compreende que Deus está no controle. Porque Paulo compreende que tudo serve para exaltar a glória de Deus. Olha o que ele consegue dizer no versículo 17. E essa pequena e passageira aflição que sofremos. Espera aí, essa pequena e passageira aflição que sofremos. A gente estudou aqui na igreja o livro de Atos, na escola dominical. Vocês se lembram quanto Paulo sofreu? Teve que fugir pela janela, ser carregado por um cesto, porque as pessoas queriam matar ele. Foi condenado a receber 39 chibatadas pelo menos 3 vezes. No mínimo 4 vezes, 39 chibatadas. Foi preso em prisão domiciliar. Foi perseguido. Entrou no... O Juliano, nosso consultor do livro de Atos, está falando para mim 5. Então, no mínimo 5 vezes condenado a 39 chibatadas. Pegou um barco para pregar o evangelho. O barco afundou, parou na ilha de Malta. Na ilha de Malta foi picado por uma cobra. Uma coisa terrível depois da outra. Se nós fôssemos usar um slide aqui para colocar a lista do sofrimento de Paulo, nós precisaríamos de vários slides para isso. Ainda assim, o que ele diz no versículo 17? Essa pequena e passageira aflição. O conceito de pequena e passageira de Paulo e da gente é um pouquinho diferente. Mas por que ele considera como pequena e passageira aflição? Porque o texto vai dizer o seguinte: essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. O que Paulo está dizendo? Que eu sofro agora não se compara à promessa que Deus me fez no porvir. Esse sofrimento que eu estou vivendo agora dura quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 10 anos, 70 anos, 80 anos? O que é isso perto da eternidade? Você preferia ganhar 100 reais ou 1 trilhão de reais? O que é 100 reais perto de 1 trilhão? O que é ter 80 anos de sofrimento perto da eternidade que Deus oferece a cada um de nós? Paulo vai dizer no versículo 10, algo maravilhoso, como ele compreende o sofrimento dele. Ele diz o seguinte: levamos sempre o nosso corpo mortal. Paulo está dizendo, eu sei que eu vou sofrer. A gente leva o nosso corpo mortal à morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Sabe o que Paulo está nos lembrando? O nosso corpo sofre, mas o de Cristo sofreu mais. E quando a gente ora para Deus e fala, Senhor, eu estou sofrendo, Ele olha para nós e fala assim, eu sei. Jesus Cristo também sofreu, e sofreu em vosso lugar, e sofreu naquela cruz, para entregar o corpo dele a cada um de nós. Para quê? Para dar a vida dele a cada um de nós. Paulo vai dizer assim, não tem problema sofrer. Eu fui chamado para sofrer. Eu fui chamado para sofrer por Cristo, para viver por Cristo. Ele que sofreu por mim, para que eu possa agora viver a vida dele. Então, o que é esse sofrimento? É nada, porque agora eu vou viver a vida de Cristo. E olha o que Apocalipse diz sobre a vida de Cristo para cada um de nós. Apocalipse 21, versículo 3, versículo 4. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, o qual disse, agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles e eles serão o povo dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já se passaram. Paulo está dizendo assim, que é esse breve sofrimento e pequeno sofrimento que eu estou vivendo, perto disso, não é nada. Porque isso que Cristo deu por mim é muito maior do que eu estou vivendo. Paulo fala assim, por isso sim, eu não fico desanimado, porque o meu ânimo está em Cristo Jesus.
não nas circunstâncias externas. As circunstâncias externas me atacam, mas eu não sou renovado por elas, eu sou renovado por Cristo. Então deixa eu dizer uma coisa aqui pra gente. Se amanhã a gente acordar 6 horas da manhã e a motivação para a gente começar mais uma semana de trabalho for o salário que a gente vai receber, a gente vai ter inúmeros motivos para estarmos desmotivados. Mas se amanhã a gente acordar 6 horas da manhã e falar assim: eu acordei mais um dia para viver para Cristo e para glorificar Ele, nada nesse mundo vai nos tirar a olho, porque é Cristo e a misericórdia dele que se renova mais uma vez em vocês. Eu não sei como a gente está aqui hoje, eu não sei como que a gente chegou aqui mais nessa noite, eu não sei o quanto a gente tem vivido e sofrido, mas eu sei que a nossa história real é uma história de um Deus que nos permite passar por isso, dentro do controle dele, porque ele tem um plano muito maior e eterno nas nossas vidas. Feche seus olhos, baixe a cabeça.